Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5, que diz assim, depois a gente vai ler outros versículos. Versículo de número 5 diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Versículo 9: Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E o versículo de número 17: Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu pedi uma palavra ao Senhor para ministrar os nossos corações nessa noite, lembrando que quando a gente pede uma palavra, estuda essa palavra, Deus fala primeiro conosco, né? E durante a ministração ele cada vez mais confirma essa palavra em nossos corações. Quem está na preleção da palavra é que mais recebe essa palavra, porque de imediato Deus fala com aquele que está profetizando a palavra. Amados irmãos, nós temos aqui uma passagem muito conhecida, que é o texto que narra a passagem do Rio Jordão, o primeiro milagre que Deus efetuou com o povo de Israel na direção de Josué após a morte de Moisés. Já falando da morte de Moisés, eu queria fazer menção justamente quanto a isso. Eu acredito, pelos estudos que a gente faz do livro de Josué, que se fez necessário Deus dar uma chamada em Josué, um ânimo, reanimar Josué, porque Josué era um servo fiel do Deus Altíssimo, porém ele tinha uma liderança que era Moisés, e Moisés era aquela pessoa que Deus falava pessoalmente. Então, qualquer líder que viesse depois de Moisés ficaria intimidado. Será que eu terei a mesma intimidade com Deus? Será que eu farei as mesmas proezas que Moisés fez em nome do Senhor? Então, havia essa dificuldade. Quando, lá no capítulo 1, a gente lê a respeito disso, nós vemos Deus chamando Josué a responsabilidade, dizendo: o meu servo Moisés é morto. Ou seja, vai começar uma nova história, ainda que ele quisesse vivenciar tudo aquilo que ele queria ver novamente, que aconteceu com Moisés. Deus estava dizendo: Moisés morreu, Moisés passou, o tempo, o ministério de Moisés acabou, agora é o teu ministério, é a tua chamada, é a tua responsabilidade, é você que Deus colocou na frente do povo de Israel, é você que é o líder agora. Então você esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo, para te livrar, para te usar, para fazer tudo que ele que fez na vida de Moisés, na tua vida também. Se tão diligentemente você observar a palavra do Senhor todos os dias e a praticá-la. Olha que coisa interessante, irmão. Então, eu tomo posse disso. Aleluia, aleluia. Eu tomo posse dessa palavra porque, às vezes, se espera em outras pessoas, a gente espera a oração de outras pessoas, a gente busca a bênção por outras pessoas, mas é conosco que Deus quer falar, é conosco que Deus quer agir, é na nossa vida que Deus quer intervir, é conosco, não é verdade, profetiza a Viviane, que Deus quer sacudir com poder e autoridade para fazer alguma coisa grande na nossa geração. Cada um que está responsável diante de Deus com a sua chamada. Eu não vou galgar patamares espirituais confiando na fé do irmão Glauber, confiando na fé da irmã Célia, confiando na fé do irmão Damião. Cada um tem que ter a sua intimidade com Deus, a sua responsabilidade. Nem marido vai levar esposa, nem esposa vai levar marido, nem mãe vai levar filho, nem filho vai levar mãe, mas cada um tem que ter a sua intimidade. Então Deus estava falando isso com Josué: esforça-te e tem bom ânimo,
E não era apenas ter ânimo, porque o ânimo pode acabar, mas é um bom ânimo, é um ânimo perfeito. Você tem que ir lá e fazer aquilo que Deus quer que você faça. É liderar o povo? Vai ser difícil? Vai. Eles vão ser rebeldes? Vão ser. Vai ter gigantes no caminho? Vai. Tem o Jordão para atravessar? É a primeira dificuldade maior que se apresenta. É o Jordão para atravessar. Mas eu sou contigo, Deus disse para Josué. E eu creio, irmãos, que na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente trava, a gente para quando as dificuldades batem à nossa porta, não porque o nosso Deus seja pequeno, porque na leitura devocional desse trabalho, o irmão Damião já foi muito usado lendo o Salmo 24, falando do poderio do nosso Deus, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Olha que coisa maravilhosa. Deus criou todas as coisas, Deus tem poder sobre todas as coisas, sobre as coisas físicas, sobre as coisas espirituais. Ele reina sobre tudo, ao ponto de quando ele mandou Jesus, um salmo profético, eu já falei sobre ele aqui na vigília de oração, você vê no versículo 7, que o salmista, tomado da revelação de Deus, dizendo quando Jesus volta para o céu, os anjos glorificando a Deus em louvor e adoração, diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Em algumas outras versões vai dizer assim: estendam-se portões eternos, abram-se, cresçam para que entre o rei. Quem é o rei? O Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória. Irmãos, que coisa gloriosa! O céu tem que se moldar para receber a glória de Deus. Então, o que é a tua dificuldade diante de Deus, se você estiver atento diante da palavra do Senhor e meditando nela de dia e de noite, como Deus mandou Josué fazer? E aqui eu percebo o seguinte: a chamada ela está baseada nisso, e Josué entendeu. Quando Josué entendeu, ele chamou o povo à responsabilidade. Ele junta o povo, faz uma oração e ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas diante de vocês. Vocês vão ver uma coisa grandiosa acontecer. Porque o povo já estava esquecendo dos milagres, porque Moisés era morto. O povo já estava esquecendo da grandiosidade do Deus vivo, porque Moisés era morto. Aquela geração que vivenciou a passagem no Mar Vermelho, pouquíssimos entraram na terra. Na verdade, só Josué e Caleb e seus descendentes, porque aquela geração perversa e maligna morreu no deserto. Então eles já não conheciam mais o poder de Deus, mas agora Deus levantou uma nova geração que também quer manifestar o poder dele. Lá em Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E essa geração do século XXI também vai vivenciar os milagres de Deus. Eu não sei qual é o Jordão que Deus precisa abrir na tua vida, mas eu sei que ele vai abrir se você tiver fé. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem uma chamada contigo e ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Entre os relebácia. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada irmã: fique firme com Deus, não deixe as adversidades frustrar o teu caminho, não deixe nada que se opor a você venha parar você, venha barrar a tua fé. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você é aquele que Deus chamou para vencer e viver um milagre, o sobrenatural. O Jordão era a maior dificuldade de Josué para entrar na terra prometida, mas Deus disse: eu sou contigo. E se Deus disse: eu sou contigo, não importa o que vem pela frente, irmãos. Eu sou prova viva disso. Eu estou de pé hoje porque Deus é comigo. Você está de pé aí hoje porque Deus é contigo. Essas dificuldades que arrancam o teu sono, que tira lágrimas do teu rosto, não vão te parar, não vão barrar você de vencer o teu Jordão e atravessar e tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai te dar estratégias espirituais para você vivenciar o milagre. Coisa linda, coisa linda. E tem mais. Quando você vivenciar o milagre, de todos estão vendo o teu milagre acontecer, Deus vai mandar você pegar lembranças, recordações para a posteridade que não vivenciou o milagre que você vivenciou, saber que você passou por esse milagre. Olha que coisa linda. Aleluia! E Josué, a estratégia foi a seguinte: Deus disse para ele: olha, você vai
preparar os sacerdotes e os levitas, vai pegar a arca da aliança, que simboliza a glória do Senhor. Irmão, se tem glória do Senhor sobre a tua vida, não tema o que virá sobre ti, não tema o que pode acontecer, sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela é a tua proteção, é a glória que vai garantir a abertura do Rio Jordão para você passar. A tua dificuldade vai cair por terra, porque a glória do Senhor está sobre a sua vida. Você não pode, você não é nada, você não é ninguém, mas a glória do Senhor é tudo. O Deus do Salmo 24 está sobre a tua vida, e é esse Deus que vai abrir o Rio Jordão para você passar. Aleluia. Irmãos, essa passagem do Rio Jordão, ela tem duas conotações. Uma conotação é uma conotação física mesmo, tá? Porque a dificuldade de Josué tomar posse da terra prometida era o Rio Jordão. A primeira dificuldade maior ali era o Rio Jordão. E lá do outro lado, é interessante, irmãos, olha só o que diz o versículo de número 10. Disse assim, ó, disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, e os amorreus e os jebuseus. Irmãos, a dificuldade ali era atravessar o Rio Jordão, mas quando o povo chegasse do outro lado, tinha toda essa galera aí, toda essa gangue, falando popularmente, esperando eles, e homens valentes, homens, cidades fortificadas, homens em poder bélico para a época, que o povo de Israel não tinha, e Josué estava animando o povo, dizendo que eles iam ter dificuldade na batalha lá dentro. Dá para entender uma coisa dessa, diaconisa Viviane? Como é que eu consigo animar alguém dizendo que ele vai atravessar o rio? Já é difícil atravessar o rio, e quando chegar lá do outro lado, tem heveus, tem cananeus, tem perezeus, tem girgazeus, tem toda uma sorte de povos que vão lutar contra a tua bênção, que vai querer arrancar das tuas mãos aquilo que Deus prometeu. Mas Josué disse primeiro: e nisto sabereis que o Senhor, o Deus vivo, está convosco. Olha que coisa linda. Porque lá dentro tem inimigos grandiosos, tem inimigos poderosos, mas vocês vão ver o milagre acontecer, e é isso que vai fazer vocês entender que Deus está convosco, porque você não pode, mas Deus pode contra todos eles, porque o Senhor é Deus todo-poderoso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus é todo-poderoso. O próprio Jesus se autoafirmando, disse após a ressurreição: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Se é todo poder, crente. Toma posse dessa bênção, dessa vitória. E aí era uma conotação realmente física, eles teriam dificuldade para atravessar, mas também há uma conotação espiritual. Há uma conotação que o Rio Jordão simboliza a passagem da igreja, do povo de Deus, para a eternidade. E aí, para passar para a eternidade bem, a gente precisa fazer aquilo que Josué disse: santificai-os, e amanhã verá que o Senhor fará maravilha na vida de vós, diante de vós. E outra coisa: ouvi as palavras do Senhor. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, Deus assemelha a um homem prudente, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A gente já viu essa pregação em vários momentos. Deus ele nos quer prudente, Deus ele nos quer o quê? Preparados para subir. No capítulo 25 de Mateus, nos narra a história a parábola das 10 virgens, que 5 delas eram prudentes, 5 eram imprudentes. Aquelas moças eram damas de honra de um casamento. Havia um noivado acontecendo e elas foram convidadas para participar desse casamento. Elas eram partes principais para esse casamento. Todas elas, irmão, se você reparar, você não vai ver diferença nenhuma delas quando você vê as características daquelas moças. Todas estavam adornadas para a festa, todas tinham lamparinas, todas tinham azeite e todas estavam esperando o noivo. Aleluia! Mas o noivo tardando a voltar, todas elas tosquenejaram, ou seja, todas dormiram, cochilaram, porque cansaram de esperar. Mas aí, quando próxima meia-noite, se ouviu um clamor dizendo: aí vem o noivo, glória a Deus, aí vem o noivo. Elas se levantaram, e as noivas prudentes tinham azeite de reserva para encher as suas lamparinas e continuar iluminando o caminho. Mas a imprudente, as loucas, tinham apenas um fardo de azeite, e não tinham azeite para encher as suas lamparinas. Aleluia! Mas
o azeite delas acabou, porque elas não se prepararam para as adversidades que poderiam haver. Lembra que Josué advertiu que lá do outro lado teriam povos que lutariam para que para que o povo de Israel não tomasse posse da terra prometida? No nosso tempo não é diferente, irmãos. No nosso tempo, você recebe de Jesus a salvação, o Senhor enche a tua lamparina, você automaticamente é cheio do Espírito Santo, você aprende da palavra, você vivencia o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você está preparado para isso, mas quando você começa a passar pelas adversidades, tem muita gente que começa a enfraquecer, começa a acabar o azeite, o óleo dele, a lamparina dele começa a se apagar, e ele às vezes não leva pote de reserva, não leva vasilha de reserva com azeite, porque na hora da dificuldade, da adversidade, esse azeite vai ser necessário, assim como as virgens prudentes fizeram, e aí pode ficar na escuridão na hora que anunciarem. Aí vem o noivo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, todos os sinais apontam, e os meus ouvidos espirituais já estão vivenciando o que diz em Apocalipse. O noivo e a esposa dizem vem, o espírito e a noiva dizem vem. Oh, aleluia! Irmãos, Jesus está às portas, o casamento já vai acontecer. Não deixa a tua lamparina se apagar. Eu convido você nessa noite, nesse início de madrugada, proximidade de madrugada, você pegar a tua lamparina, se ela está só fumegando, ou se ela mesmo já se apagou, e pede para o Espírito Santo, que é o fogo vivo, o Deus de fogo, descer sobre ela, dar uma sacudida, assoprar com o vento dele, e essa chama vai se reavivar. Aleluia! E essa unção que está descendo sobre as nossas vidas, que despedaça todo o jugo, vai tirar tudo aquilo que está impedindo a chama da tua lamparina de brilhar, e você vai ver a sua lamparina brilhando, e todos que estão ao teu redor verão o brilho do Espírito Santo na tua vida. E não pede só para encher a tua lamparina não, tá? Faz igual aos prudentes, prepara uma vasilha e diz assim: Senhor, coloca azeite aqui também, porque eu não sei a que hora tu virá, então eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Isso quer dizer o quê, irmão Jeconias? Quer dizer que você precisa pedir estratégias a Deus, sabedoria para lidar com as adversidades da vida, no meio da família, no meio do trabalho, no meio da vizinhança, no meio de qualquer lugar. Deus vai te dar estratégias espirituais e sabedoria para você não perder o teu azeite no caminho, porque já estão dizendo, aí vem o noivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o Rio Jordão já está diante de nós. Os sinais já apontam que é hora de nós fazermos a travessia, tomar posse da terra prometida. Estamos vendo as coisas terríveis que estão acontecendo. O Nordeste foi sacudido de uma forma tão triste, com enchentes, com coisas horríveis que aconteceram aí. Agora se voltou para o Sudeste. Primeiro foi em Minas Gerais, agora foi aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Estamos vendo cataclismas acontecendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e agora uma guerra que se acirrou entre a Rússia e a Ucrânia. Os sinais estão apontando que Jesus vem, o noivo já está a caminho, a noiva precisa estar preparada, adornada, santificada, purificada para o casamento, porque quem não estiver no mesma parábola do capítulo 25 de Mateus, diz que as que estavam prontas entraram com ele, aquelas que ainda foram correr atrás do azeite enquanto o noivo estava chegando, perderam a oportunidade. Quando bateram a porta, disseram assim: abre-nos, porque somos nós. Eu lá de dentro ouviu: vai embora, porque eu não vos conheço. É triste ouvir isso, irmãos. É triste você passar toda a tua vida batalhando, lutando, e na hora mais propícia, na hora do casamento, você ser impossibilitado de entrar. Então eu quero dizer uma coisa para você: se prepara, porque esse Jordão que está diante de você vai abrir,
porque a glória do Senhor, a arca da aliança de todos os povos, está sobre a sua vida. A salvação de Jesus Cristo está sobre você. A unção de Cristo vai abrir esse Jordão para você passar. O Jordão físico e o Jordão espiritual. Aleluia, 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 aleluia. E você vai se encontrar comigo. Ora por mim também, que eu quero estar lá juntinho com você naquele grande dia. E nós glorificarmos plenamente por tudo que Deus fez em nossas vidas, louvarmos juntos naquele grande coral, de mãos dadas, dizemos, foi difícil, mas nós vencemos, porque a glória do Senhor estava sobre nós. Oh, alabassurie, balabandobiaxé, mendebi alabassurie, entre os relebácia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não vai ter coisa mais gloriosa. Oh, aleluia. Esses dias eu estava conversando com o pastor Denilson, e a gente num carro junto conversando, e a gente falando sobre essas maravilhas, né? E estávamos falando sobre a questão de João na ilha de Patmos, que teve a revelação do céu, que ele começa a chorar quando ele vê o livro e ele olha para um lado, olha para o outro, capítulo 5 de Apocalipse, e ele olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém digno, porque até então ele não atentou para olhar para o trono. E ele não viu ninguém digno que pudesse tomar o livro, desatar os 7 selos, oh, aleluia, e liberar a salvação para a humanidade. Ele não viu ninguém digno, mas no céu não é lugar de choro, o céu não é um lugar de tristeza, o céu não é um lugar de desesperança, o céu é um lugar de delícias, mas ele estava ali ainda com resquício da sua humanidade, ele não estava glorificado, por isso que ele sentiu essa tristeza, mas de imediato ele ouviu a voz de um ancião dizendo, João, não chore, porque sobre o trono está o Cordeiro, ele é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, porque ele foi morto e reviveu, e com o seu sangue ele venceu e comprou homens de toda a tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, oh glória, oh glória, oh glória. E é essa salvação que nos espera, é essa salvação que está sobre nós, é essa salvação que nos alegra. Logo o arrebatamento vai acontecer. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele disse que o mesmo Senhor virá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele vai soar a trombeta e o rio Jordão espiritual vai se abrir para você, povo de Deus, passar. Aleluia, aleluia. Toda essa tristeza, toda essa luta que você passa hoje vai ser insignificante diante do que você vai vivenciar do outro lado do Rio Jordão espiritual. Assim também como aqui na terra, todo o Rio Jordão que se opuser de você chegar diante da tua bênção, da tua vitória, daquilo que Deus prometeu para você vivenciar, vai se abrir. Sabe por quê? Você não vai passar sozinho, não. Você vai passar com a glória do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Josué já sabia o que ia acontecer. E de imediato, quando aqueles sacerdotes e os levitas tocaram na água do Rio Jordão, numa época de enchente. O rio não estava na época de seca, não, era uma época de enchente. Mesmo na seca ele já é caudaloso, mas na época de enchente, as margens, diz a palavra que as margens estavam cheias. E aí, quando os sacerdotes tocaram com a orla dos seus mantos naquela água, porque estavam carregando a glória do Senhor sobre si, que era a Arca da Aliança, de imediato a água parou no reino de Adã. Olha só que coisa linda. Não desceu mais água, o rio secou, o que tinha no seu fluxo desceu para o mar, e o povo passou de pés enxuto, e lá no meio do rio, lá no meio, não foi na ponta não, irmão, não foi na beiradinha não, no meio do rio seco, eles pegaram 12 pedras, 12 representantes das 12 tribos, cada um suspendeu uma pedra, sabe para quê? Para que mostrasse que Deus é esse que faz milagre, o Deus vivo todo-poderoso. Eles não pegaram da margem não, pegaram do fundo, lá do fundo do rio.
Oh, aleluia, aleluia. Hoje em dia, irmão, com tanta tecnologia, é difícil nós fazermos isso, pegar alguma coisa lá do fundo do rio. Imagina há tantos anos atrás, há quase 5.000 anos atrás, o povo entrar rio adentro de pés enxutos, ainda tirar do leito lá do fundo as pedras que iam servir de lembrança para a posteridade. Louvado seja o nome do Senhor. O teu milagre vai ser tão grande, crente. Olha só, toma posse disso aí que Deus está revelando para você. O teu milagre vai ser tão grande, mas tão grande, que vai servir de alicerce espiritual para outras vidas, porque aquelas pedras queriam simbolizar isso. Alicerce. Vai servir de alicerce espiritual para outras vidas. O teu milagre, o que você está passando hoje, vai ser pequeno diante daquilo que Deus vai fazer na tua vida, a abertura do Rio Jordão que está impossibilitando você de alcançar a tua vitória, que quando você tomar posse, o que você tirar lá do meio da tua dificuldade vai servir de base para outras gerações até quando Cristo voltar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo, Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta nós ficarmos totalmente cheios da graça dele e fiéis à sua palavra. Nós temos que vivenciar o que o evangelista João escreveu, as palavras de Jesus, no capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqueles que estão em mim não vai ser arrancado, jogado fora, não, porque a vara de si mesma ela não pode dar fruto, mas a vara que está enxertada na videira, ela vai dar fruto e muitos frutos, e você vai dar esses frutos, irmão, porque você está em Deus, e para estar em Deus é estar na palavra de Deus. E aqui Josué estava alertando o povo, dizendo isso, ó, vem aqui, chegai-vos a mim e atentai à palavra do Senhor. Se você tem atentado para a palavra do Senhor, irmãos, descansa o teu coração, descansa. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, o irmão Jeconias sabe que não é fácil descansar no meio da tribulação, não é fácil. Não é fácil descansar sabendo que tem um rio para ser atravessado, e quando você atravessa o rio, você ainda sabe assim, eu vou chegar... O crente não tem descanso nessa terra, não adianta. Não é verdade, Diaconisa Viviane? A gente já sai numa luta sabendo que vai entrar na outra. A gente não está enganado, não, nesse relacionamento. A gente sabe disso. A gente sabe que vai sair de uma luta e já enganjar em outra. E foi o que Josué disse ao povo, olha só, vocês vão atravessar o rio. Deus vai fazer esse milagre. A dificuldade maior agora é o rio. Mas lembra que lá do outro lado você vai ter povos variados para você pelejar. E detalhe, ainda vai ter a muralha de Jericó, para vocês ver a muralha, ultrapassar a muralha e vencer. Depois do Rio Jordão, a primeira dificuldade é a maior muralha de todos os tempos daquela época. Ninguém ultrapassava aquela muralha. Humanamente dizendo, era uma muralha que ninguém ultrapassaria. Mas é isso aí, irmão Glauber. O nível de fé é que vai nos fazer galgar essa grandiosidade no mundo espiritual. A muralha é difícil, o rio é difícil, mas se o Deus que nos chamou está conosco, se nós estamos atentos à palavra dele, atento a tudo aquilo que ele diz, ele vai efetuar a parte dele. A nossa parte é apenas crer. A nossa parte é apenas crer. Aleluia, aleluia. Descansa no Senhor. Tem um hino até que o Glauber costuma cantar, dizendo assim, não tenha sobre ti nenhum cuidado apenas que seja, não sei se a letra é bem essa, um só cuidado, não tenha nenhuma dificuldade, apenas creia, porque a tua função é crer, a função de efetuar milagre é de Deus. E Josué, ele foi muito claro com o povo, vocês precisam ouvir a palavra do Senhor, acreditar, se santificar, porque as maravilhas quem vai fazer é Deus. O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai fazer a parte dele. E essa palavra que eu queria dizer para você nessa noite. Fique atento à tua chamada, não abra mão do propósito de Deus na tua vida, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, o rio vai se abrir para você, e logo, logo nós estaremos
Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Logo, logo nós estaremos junto com Ele na eternidade. Nunca mais choro, nunca mais morte, nunca mais tristeza. Desembainha, a tua espada, luta, peleja, prega o evangelho para os perdidos, enquanto há tempo, porque Jesus está às portas. Os sinais já estão latentes, já estão gritando que Jesus está voltando. As nuvens já estão preparadas para conduzir o nosso rei para vir nos buscar. E você tem que se preparar. Se a tua lamparina está fumegando, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou te dizer uma coisa, ainda há esperança, porque Cristo assopra no pavio que fumega, e ele vai pegar fogo, vai se incendiar, vai se reavivar, e logo, logo você estará preparado para se encontrar com um noivo no casamento da eternidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Deus vivo, que o Deus de Josué, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó. E eu até costumo brincar, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Que uma vez um irmão chegou para mim dizendo o seguinte: e aí, crente, você tá firme igual as muralhas de Jericó? Eu sabia qual era a intenção dele. Se eu dissesse que estava, ele dizia: mas as muralhas caíram. Aí eu falei: estou sim, irmão, estou firme como as muralhas de Jericó. Aí ele falou assim: que é isso, crente, as muralhas caíram? Aí eu: porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, as muralhas não caíam. Elas eram fortificadas, mas por um propósito de Deus, elas caíram. Então, irmão, seja firme como as muralhas de Jericó. Você só vai cair se a permissão de Deus for na tua vida. Se não, você permaneça firme, permaneça como a rocha, firme na rocha. Não deixa nada abalar a tua fé. Oh, aleluia! E outra coisa, as muralhas só caíram porque elas eram a dificuldade para o povo passar, porque se fosse para a bênção do povo, as muralhas estavam de pé até hoje. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus ninguém derruba na tua vida. É desse jeito. A muralha era dificuldade para o povo, então ela teve que cair por terra. Mas se fosse para a bênção do povo, ninguém ia derrubar aquelas muralhas. Estariam ali até os dias de hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que o Senhor te faça galgar patamares espirituais extraordinários, que você vivencie Efésios 3:20, que você receba além daquilo que você pediu, que você vivencie Deus além daquilo que você imagina que Ele é. Amém, meu amado, minha amada irmã? Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.